Boa noite a todos, muita paz, muita luz. É a nossa primeira reunião, nosso primeiro estudo online do ano, não é mesmo? Nós queremos desejar a todos os nossos irmãos integrantes do grupo Casa Grande da Paz muita alegria no coração para esse 2021, muita paz, muito entendimento de toda a situação que está permeando as nossas vidas. E até hoje, nesses tempos de pandemia e Natal e Ano Novo, eu confesso a vocês que quando cumprimentava os nossos companheiros, eu dizia que eu desejava, acima de tudo e primeiramente, muita saúde, né? Muita saúde. Por conta dessa pandemia do coronavírus, nos faz refletir de que, num primeiro momento, o nosso bem maior seria a saúde, né? Sem ela, me parece que tudo perderia o sentido, né? Aí a questão da gente ter dinheiro, poder passear e tudo mais ia perder um pouco o sentido. Mas, refletindo mais um pouco, principalmente para poder realizar esse estudo, essa conversa dessa noite de hoje, eu agora cheguei a uma conclusão diferente e vou dizer que eu desejo para todos nós paz de espírito mesmo, a consciência tranquila do dever cumprido, porque, como diz o nosso irmão Chico, né, por Emmanuel, às vezes um corpo doente demonstra um espírito sadio. Não é a doença que nós enfrentamos que vai determinar o nosso estado de alegria ou de tristeza. O espírito, quando desperta para as realidades espirituais, é diante das dificuldades, principalmente com questões de doença, é que ele se sente tranquilo e confiante. Primeiro, entendendo que o processo de dor, de sofrimento, em especial a doença física, funciona como um depurador do espírito. E nem por isso, nem porque estamos doentes, é que nós vamos nos sentir desamparados ou desanimados, não é mesmo? No exemplo de Chico, quantas doenças o Chico sofria, né? De angina a problema nos olhos, no intestino. E nós podemos citar aqui 9 ou 10 quadros de doença que o Chico apresentava e a quantidade de medicamento que ele tomava diariamente. E ainda assim, era aquele espírito alegre, feliz, porque entende que na vida, aqui encarnados, nós não viemos para usufruir a felicidade plena que nós todos almejamos. Não é aqui ainda. É claro, nós devemos desejá-la? Sim. Nós devemos buscá-la? Sim, é a nossa meta. Mas assim como o aluno que está cursando os primeiros anos da faculdade, ele sabe que o ano ali na frente que está encerrando, ele não pode pegar o canudo se formando, se graduando. Ele sabe que ele tem que cumprir todas as etapas do curso, vários anos, só ao final, uma vez aprovado, é que ele vai então se graduar, é que ele vai pegar o seu título. Nós também da mesma forma. Mas isso não impede que nós tenhamos aqui momentos felizes. Ainda que nós enfrentemos todo tipo de dificuldade. Então é por isso que nós desejamos para todos os nossos companheiros de jornada paz de consciência, consciência tranquila, que provém do dever cumprido à luz do Evangelho de Jesus. O Evangelho sendo o caminho, a verdade e a vida.
Kardec debruça para nós agora todas as realidades espirituais, as verdades que o Cristo não pôde aqui colocar para nós quando ele esteve aqui conosco, devido à nossa pouca compreensão, à nossa ignorância intelectual. Muita coisa teve que ficar escondido. Mas agora Kardec, não é mesmo? Vem trazer esse clarão, mediante a comunicação dos espíritos superiores, comandados pelo Espírito da Verdade. Nós podemos agora trilhar um caminho enxergando a luz na frente. Para isso, basta que estejamos dispostos a despertar para as realidades espirituais. Não é mesmo? Então, é com esses votos de um feliz 2021 que nós iniciamos a nossa conversa da noite de hoje. Lembrando aos irmãos, para colocarmos a água para ser fluidificada aqui no cantinho, num recipiente próprio. Os irmãos que estão fazendo tratamento de leito possam se recolher aí, num canto da sua casa, mais sossegado. Que certamente a espiritualidade maior, atendendo aos nossos anseios, aos nossos desejos e às nossas necessidades, se faz presente nesse momento, derramando seus fluidos, suas bênçãos, fluidificando a nossa água, magnetizando o nosso corpo, o nosso perispírito, para que nós possamos receber todas as benesses do mundo maior. E assim então, para fazermos a nossa prece inicial, nós rogamos ao Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixei, Pai, jamais entregues às tentações, mas livra-nos da prática de todo o mal, hoje, agora e sempre. Com essa prece, Mestre amado Jesus, nós abrimos a nossa reunião, os nossos estudos via plataforma digital desse ano de 2021. Que assim seja. Muito bem. E nós, então, idealizamos para o estudo da noite de hoje a gente poder conversar um pouco das perspectivas, daquilo que nós aguardamos para esse ano de 2021. Nós tivemos a intuição de não abrir o Evangelho, não trazer um texto específico, porquanto entendemos que nessa noite de hoje a nossa reflexão deve ser voltada para as nossas perspectivas para 2021. Depois de experimentarmos essa experiência maravilhosa do ano de 2020, o ano da pandemia até então, aonde nós então tivemos a oportunidade de participando de uma corrida de Fórmula 1, todos nós, cada um ali no seu carro, acelerando a seu tempo, mas todos nós bastante acelerados. Deus fez com que o carro parasse, brecasse, e a nossa vida então praticamente estacionou. Estacionou aonde? Estacionou dentro dos nossos lares. A partir daí, todos nós, recolhidos dentro dos nossos lares, pudemos experimentar situações até então nunca antes experimentadas. Todos nós. Porque nós fomos colocados, obrigados a vivenciar situações que muitos de nós não queríamos, não gostaríamos e sequer imaginaríamos. É bem certo. Já encontrei com pessoas que me disseram assim:
A pandemia não mudou nada na minha vida. Eu continuo do mesmo jeito. Não me atrapalhou nada. Algumas poucas restrições. E eu fico assustado quando escuto isso. É claro que as pessoas têm que estar preparadas com o coração aberto e com vontade, não é mesmo? De escutar as verdades espirituais, de conhecê-las. Cada um tem seu tempo e a gente tem que respeitar isso nas pessoas. Cada um tem seu tempo. Quando a pessoa está preparada, Deus então indica, pessoas, situações, para que haja o despertamento daquela pessoa naquele momento. E a gente acredita que muitos dos nossos irmãos foram despertados durante essa pandemia, realizando uma reflexão íntima, profunda, verificando o que verdadeiramente tem valor na sua vida. Quando então nós deixamos os passeios para segundo plano, os nossos veículos utilitários nas garagens, as nossas roupas, os shoppings que nós não vamos mais, e tivemos um tempo confinado em casa, conosco mesmo, com os nossos familiares. Deus, sendo Pai justo, bondoso e misericordioso, nos colocando diante dessa situação, nós temos que então perguntar: o que Deus pretende para as nossas vidas diante dessa situação? Tudo bem, o vírus está lá de fora, nós estamos aqui recolhidos no nosso lar. Hoje a maioria não. Mas o que se propõe? Você vai aproveitar esse momento, esse tempo, para que senão desperte para as realidades espirituais? Fazer aquela reflexão íntima, profunda, dos movimentos automatizados que nós fazíamos nas nossas vidas diárias, sem pensar muito. As nossas reações diante das dificuldades, diante dos nossos entes queridos, nos relacionamentos profissionais, sociais. De repente você agora tem um tempo de parar e se olhar, de ver, de notar as suas reações, de conhecer a sua própria voz, a sua própria fisionomia. Que impressão você passa para as pessoas? Você é dócil, gentil? E aqui vai uma experiência pessoal. Nós estamos num ambiente de amigos, fraternos, e se a experiência ela vem somar para poder contribuir para o conhecimento e engrandecimento de cada um, nós fomos defrontados com a experiência de realizar esses estudos virtuais. Nós temos que nos gravar, nos filmar, para poder então integrar a nossa turma do Casa Grande, os afins, Muitas outras pessoas pediram para que a gente passasse o link, mesmo que não participam do Casa Grande, mas queriam também participar das nossas reuniões. E eu tenho que dizer para vocês, muita surpresa da minha parte, quando eu me vi de frente do meu celular e assustei com a minha fisionomia, com a minha própria voz. Não gostei do que vi no primeiro momento. Foi uma experiência muito interessante. Aliás, tem sido. Mas me parece que a cada experiência nova, a cada programa, a cada estudo que a gente vai gravando, parece então que agora eu começo a me acostumar comigo mesmo. Parece que Deus patrocina para nós, nesse tempo de pandemia, experiências únicas para cada um de nós. Estou contando essa em particular, mas eu tenho certeza que cada irmão que se encontra desperto tem vivenciado uma experiência única, particular, nesse tempo de pandemia, que está propondo, que está direcionando para que ele possa progredir e melhorar. Eu tenho certeza.
Assim como esse vírus, vocês já viram que questão interessante? Esse vírus, ele traz sintomas completamente diferentes para cada pessoa. Daí a dificuldade, que os nossos cientistas estão tendo para poder criar uma vacina para controlá-lo e tudo, para identificar os seus sintomas básicos. Para cada pessoa ele tem uma reação única. E nós também estamos experimentando essa mesma situação diante dessa pandemia. A questão é como você reage, está reagindo diante dessa situação. Você defrontado com problemas graves que nós trazemos conosco mesmo, de conduta, de moral, de pensamento, de ação, de reação. Você defrontando com essas situações, você está disposto às mudanças? Nós que já entendemos que o tempo urge, que nós estamos vivenciando agora um tempo acelerado de mudança, mudança essa já anunciada no século passado, dizendo que o nosso planeta agora sofreria um processo de aceleração, porquanto ele estaria arrumando a casa para uma casa nova, trocando os móveis, E nós vamos trocar também os seus habitantes. Será que nós estamos preparados para realizar essa mudança? Os ensinos do Cristo, baseado única e exclusivamente na lei de amor, eles se enfeixam, todos eles se cruzam naquele ensinamento maior. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Todos os ensinamentos vão direcionando nesse sentido. Assim como todos os ensinamentos, todas as revelações espirituais que nós tivemos até hoje, no sentido de demonstrar a evolução do nosso planeta e esse tempo de mudança que nós experimentaríamos, nós estamos sentindo na pele. Não há a negar isso. Então, meus irmãos, aproveitemos o ensejo e a oportunidade para realizar a luta mais grave que o mundo já enfrentou. E nós imaginávamos que seria guerra entre nações, Estados Unidos com Rússia, Coreia do Norte, Irã. Não que isso esteja descartado, mas a espiritualidade maior já nos informava e nos informa que a grande guerra a ser travada nesse novo milênio seria do homem para com ele mesmo. Nós seríamos defrontados nos nossos valores. Lembra do ensino do Cristo quando ele vai dizer que chegaria o tempo em que o joio crescendo junto com o trigo, chegaria-se o tempo da colheita. E agora então a gente vai entender. Muitos irmãos, nós vamos entender a situação onde muitos irmãos começam também a questionar. Olha, se é tempo de mudança, se o planeta então exige de nós condutas melhores, diferentes daquilo que até então nós já fizemos, demonstrando a nossa boa vontade de nos quedar diante da lei divina, entendendo os seus ensinamentos e a sua direção, por que que o mundo experimenta tantas dificuldades? Por que que a mídia, por que que nós presenciamos ainda tanta maldade? Porque é tempo de mudança. Um vírus que chacoalhou o mundo inteiro, todas as nações, de norte a sul, de leste a oeste, sacudiu tudo e todos.
E por que ainda a gente presencia pessoas, grupos completamente distantes dessa realidade, vivendo aquela vida como se nada disso estivesse acontecendo, sem qualquer responsabilidade para com seus pares na sociedade, com seus familiares, na questão de transmissão da doença e tudo mais, do vírus? Por que nós defrontamos com crimes cada vez mais horrendos, se o tempo é de mudança e para melhor? A mídia daqui um pouco dá notícia, ocorreu estupro coletivo. O marido assassinou a mulher, queimou ela. Mataram o bebê, a mãe matou o próprio filho, bebezinho. Notícias horrendas. Por quê? Então, é estudando, não é mesmo? As informações que os espíritos trouxeram para nós através de Kardec e depois pelas obras complementares, principalmente vindas através de Francisco Cândido Xavier, de Divaldo Franco e alguns outros companheiros de jornada, nós vamos verificar que o trigo cresceu, mas o joio também. E agora, me parece, que nós vamos conseguir identificar o joio e o trigo. Nós vamos vivenciar, de um lado, espíritos com atitudes surpreendentes no bem. Daqui para frente nós vamos verificar espíritos com atitudes que nós realmente imaginamos e vamos confiar que esse planeta há de melhorar e está já no caminho do melhoramento. Mas de outro lado, no mesmo tempo, nós vamos verificar irmãos, espíritos com atitudes horripilantes, horrendas, gritantes, constrangedoras, crimes que a gente hoje não é sequer capaz de imaginar cometendo. É o joio. Então nós vamos experimentar daqui para frente essas duas situações e nós temos que estarmos despertos para isso, sabe para quê? Para que não sejamos nós aqueles a julgar os nossos irmãos que ainda não estão despertos. Para que a gente possa ter e exercer o sentimento de misericórdia para com eles. Que nós não nos sintamos melhor do que eles. Que nós não sejamos aquele a crucificá-los. Mesmo dentro do segmento da nossa doutrina, a gente verifica muitos irmãos assim. Mas o Janeir tendo aquela atitude, espírito, estudioso, e ele tendo esse tipo de atitude, como que pode? Para que a gente tenha misericórdia, aceitando que cada irmão se encontra num grau evolutivo e apreende a situação à sua maneira, mesmo que nós sabemos que um dia chegará que ele há de despertar, assim como nós já despertamos para algumas das realidades espirituais e estamos lutando para que cada vez esse despertamento atinja um patamar maior, mas tem irmãos que ainda se encontram atrás e que mesmo a luz chegando hoje para todos nós aqui no nosso planeta, muitos não conseguem ainda vislumbrar. Que nós possamos então, para esses irmãos, exercitarmos o nosso sentimento de misericórdia. E de outro lado, para aqueles irmãos que estarão do lado do trigo, e queira Deus que nós façamos jus a isso, porque despertos, nós estamos nessa luta gloriosa de nos melhorarmos, de realizarmos urgentemente essa reforma íntima tão pedida, decantada por tudo e por todos, que nós possamos agora
experimentando a possibilidade real de desencarne a qualquer momento por conta dessa pandemia. E não é por conta dela só, porque a morte, não é mesmo, nos beira a todo momento, mas parece que a gente nunca imagina que ela chega a nós, chega para os outros, não para nós. Mas agora parece que esse vírus nos traz mais próximo de uma realidade dela. E aí a gente pensa, eu posso ir hoje, amanhã, uma semana. Ou meu ente querido, meu pai, minha mãe, meu irmão, quem eu gosto. E nós temos que utilizar isso como impulso para que a gente possa acelerar a nossa melhora. Então o convite para essa noite de hoje, para essa conversa de hoje, abrindo o nosso ano de 2001, receba todos os nossos irmãos o nosso abraço fraterno, não é mesmo? Com muita energia. Esse convite para que nós possamos, os membros integrantes do Casa Grande da Paz, nos ombrearmos uns com os outros, podendo deixar de lado qualquer sentimento de vaidade, de orgulho, de inveja, de prepotência. Que a gente possa, pelo menos dentro do nosso ambiente fraterno, nos integrarmos cada vez mais e realizar a obra grandiosa destinada para a nossa entidade, sendo aquele pontinho de luz. Os espíritos superiores já nos disseram, o Casa Grande funciona aqui na nossa região, onde ele está situado, como uma luz, atraindo tantos espíritos desencarnados perdidos aqui na nossa região, que são conduzidos ali para receberem a primeira assistência, o primeiro atendimento, o primeiro acolhimento. Assim também para os nossos irmãos desencarnados, os encarnados, aqueles com dificuldade de adquirir medicamentos, questões financeiras, se aportam no Casa Grande para receber o nosso atendimento, o nosso medicamento, de forma gratuita, amorosa. Muitos, não é mesmo? Da agora para frente isso vai se acentuar de uma maneira estrondosa, com doenças do espírito, da alma, aonde ainda a aparelhagem humana, da medicina humana, da ciência humana não consegue detectar. Certamente vão procurar as casas espíritas para que possam encontrar um conforto no primeiro momento, num segundo momento um esclarecimento. E quem sabe sejamos nós a abrir as portas dos corações desses irmãos, que possamos gravar nas cordas mais íntimas desses irmãos, dos seus corações, a nossa presença amorosa, caridosa, fraterna e solidária, nesse momento tão difícil que todos nós nos encontramos. Aos poucos nós vamos conhecendo e reconhecendo a possibilidade do nosso trabalho diante dessa pandemia. A gente reabre aos poucos o trabalho na casa espírita, respeitando as normas de saúde, com distanciamento social, com o uso da máscara, com o álcool gel, não é mesmo? Recebendo as pessoas para que o distanciamento social seja respeitado, mas parece que nós já entendemos que nós devemos prosseguir com o nosso trabalho, porque os doentes são muitos, os primeiros somos nós. A gente já disse aqui, a casa não precisa de nós precisamos da casa. Por isso eu convoco e convido os nossos irmãos, aqueles necessitados, não é mesmo, da presença de Deus, de Jesus junto aos seus corações. Vamos nos ombrear, vamos nos unir e realizar o trabalho maravilhoso que está programado para cada um de nós, onde cada um assumiu a sua parcela de responsabilidade, de contribuição, para que nós possamos então nesse tempo de pandemia, unidos, nos sentimos então mais fortalecidos. É entregando o trabalho pela fraternidade, pela solidariedade, pelo aconchego aos nossos irmãos necessitados, que nós nos imunizamos o tempo todo, nos mantemos imunizados. A espiritualidade então atua em nós, para os outros
e por nós. Nós somos os maiores beneficiados pela oportunidade do trabalho nas fileiras do Cristo de Deus. Era essa conversa que nós queríamos ter com os nossos irmãos nessa noite de hoje. Era esse convite amigo, fraterno, sincero. Todo aquele irmão que sentir o coração tocado, desejoso de contribuir, de trabalhar, de se melhorar, nós temos um ambiente apropriado, o nosso Casa Grande da Paz. Como o próprio nome diz, né? Casa Grande. Está preparado para receber de braços abertos todos nós, encarnados e desencarnados. Então é assim que nós encerramos a nossa mensagem, não é mesmo? Dessa noite de hoje, agradecendo aos nossos irmãos a paciência de estar aqui conosco, emitindo boas vibrações. Essa pandemia também nos fez observar que nós não nos valemos, não devemos nos valer pela quantidade de pessoas que frequentam o nosso templo religioso, pela quantidade de pessoas que acessam aqui o nosso canal e assistem conosco, estudam conosco, vibrem conosco juntos aqui no nosso estudo, mas a qualidade, não é mesmo? Porque Jesus já disse: onde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, aí eu estarei. Então mais vale 1, 2, 3 pessoas de coração sincero, entregando-se ao trabalho fraterno de uma maneira amorosa e sincera, do que nós termos aí 100, 200 pessoas que simplesmente fazem cumprir por uma obrigação, né? Por um dever de consciência, não entregando o coração naquilo que faz, naquilo que trabalha, naquilo que se realiza. Então que nós sejamos firmes no propósito de 2021. Eu desejo a todos vocês, como diz o nosso irmão Rossandro, numa mensagem maravilhosa de final de ano, a gente até colocou ela no nosso grupo aí uns dias atrás, né? Quando ele deseja para nós um feliz ano novo, um feliz eu novo, porque o ano sempre se renova, mas só vai ser diferente se você fizer diferente. Um feliz eu novo para todos nós. E assim então nós agradecemos a todos e fiquem com Deus. Que assim seja.